Amém. Graça e paz, igreja. Estão bem? Estão com frio? Não, né? Glória a Deus, o Senhor tem nos aquecido. Já teve dias mais frios. Já penso, já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Tem a canção, né? Queridos irmãos e irmãs, a gente está no melhor momento agora. Momento de ofertar ao Senhor. Quem gosta de ofertar aqui? Só eu? Quem gosta de dizimar? Amém? Quem se tornou uma oferta aqui? Amém? Ah, não, vamos dar a mesma. Quem se tornou uma oferta aqui? Ah, queridos, que esse momento seja um momento alegre, sabe? Não seja um momento pesado, que a igreja não fica... Queridos, precisa ser um momento alegre. Nós costumamos dizer que só oferta quem se tornou oferta, né? Porque Jesus, ele veio antes na lei. A lei exigia 10%. Jesus, ele veio aumentando, esquentando a chapa. Já não era mais 10%. O Senhor, ele quer 100%. O Senhor, ele quer tudo. Esses dias eu olhei, estava conversando com as lindezas e assim, o Senhor, ele não quer muito de você. Não quer muito, Edivan. Ele quer tudo. Ele não quer muito, ele quer tudo. É tudo ou nada. Jesus, ele veio para trazer essa proposta para nós. É tudo ou nada. Amém? Aquele que se tornou oferta sente gratidão e não sente peso. E eu quero trazer um texto aqui do apóstolo Paulo, ele trazendo essa clareza. O pessoal de Corinto, lá em 2 Coríntios, abre a sua Bíblia aí, por gentileza. Só para não ficar em minhas palavras, e já vai se preparando a tua oferta. Que esse momento seja um momento leve para nós. Queridos, nós conseguimos, para a honra e glória de Jesus, levantarmos as paredes da salinha. Olha, você tem livre acesso a essa igreja. A igreja é sua, a casa é nossa. Quando terminar o culto, vá lá atrás. Vá lá atrás. Observe como que tá os andamentos das salinhas. A gente vai ter uma sala para podcast. Nós vamos ter uma sala para nós nos fluirmos nesse lugar, na internet. Por quê? Porque nós somos igreja, nós temos que atuar em todas as esferas como igreja, sabe? Vá lá atrás. Eu quero te convidar para você ir lá atrás e ver como vai, assim, eu já consigo enxergar. Lindo. Mas como que isso acontece? Como que aquela salinha sai? Queridos, nós vamos lavar roupa hoje. A gente vai mexer nos banheiros, vocês que utilizam, eu já estou meio esquecida. Toma um café, vamos ver se lembra. Glória a Jesus, lembra? Nós que utilizamos, percebemos que a entrada dos banheiros, elas são únicas, tanto para homem quanto para mulher. Mas isso vai mudar. Glória a Deus, haverá entrada individual, espelho para as moças, trocador para as crianças. E assim nós vamos evoluindo. Para quê, queridos? Para a casa ficar bonita, não somente para ter uma casa bonita, mas para nos servir. Para servir a igreja, para servir o morador de rua, para servir aquele que precisa da casa, amém? Mas como que isso acontece? Como que o desenvolvimento financeiro da igreja ele acontece? Através da vida dos irmãos, através da generosidade, através do compromisso e da responsabilidade. De entender que essa casa é nossa. De entender que não é só eu e o Flávio, o pastor, os diáconos, os presbíteros, que tem que ir lá e ofertar para que saia salinhas, que tem que dizimar para que saia o banheiro. É uma responsabilidade nossa, amém? Só eu que penso dessa forma? Glória a Deus. Então, nós temos esse período de oferta em todos os cultos. Eu acredito que isso é quase em todas as igrejas que acreditam no dízimo e na oferta. Tem esse período para isso, para que nós venhamos servir a casa, e não somente a casa, mas para que nós venhamos servir a rua. Queridos, em dezembro, nós fazemos, eu já vou adiantar aqui, que era algo que ontem pulsou muito no meu coração. Em dezembro a gente faz uma ação solidária. É uma ação para moradores de rua. A gente leva uma marmita e um panetone e leva uma cartinha das crianças. E eu gostaria desde já, com quantos meses antes? Deixa eu ver.
4 meses. Quantos meses? 4 meses. Eu gostaria de convidar você para participar e ser abençoado nessa causa. Você que pode, traga um panetone. Traga um panetone que nós vamos abençoar famílias. Nós vamos abençoar moradores de rua. Nós vamos abençoar clínicas. Não vai ficar aqui para nós. Vai sair. Se você quiser, você pode ir junto. Vai ser um dia só que nós vamos reunir todos que têm a vontade de ser missionário. O que é ser missionário? É eu atuar fora da igreja. Não somente eu ir para os Estados Unidos, para a África, não. É eu ir para os presídios, é eu ir para as clínicas terapêuticas. Isso é fazer missão. E essa é a verdadeira igreja. A igreja que olha para o órfão, para a viúva, para o necessitado. A igreja que vai até o presídio, a igreja que vai até as ruas. Amém? Glória a Deus. Você abriu a tua Bíblia? O apóstolo Paulo diz: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia, antes ele inicia falando, portanto, no 5, considere-se apropriados a enviar uns irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram estejam prontas. Que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Precisa acontecer primeiro dentro para depois fora. Nós costumamos dizer que não adianta a gente convencer ou obrigar o infiel a ser fiel. Vai adiantar? Não vai. O que Deus ele vai ver? Ele vai ver um infiel ofertando. O que Jesus ele fez quando ele estava diante do templo? Teve 2 vezes que a Bíblia falou que Jesus ele parou para observar. E essas 2 vezes tinha a ver com oferta. E uma delas foi a viúva. Tinha diversas pessoas ofertando tudo, tipo, não tudo que elas tinham, mas tudo que elas achavam que o Senhor ele ia receber. Mas tinha uma viúva que realmente ela ofertou tudo que ela tinha. E a palavra fala que Jesus ele observava. Ele sentou e observou. Então, quando eu estou ofertando, eu tenho um entendimento de que Jesus ele observa, de que o Pai ele está nos observando. Por isso que precisa ser algo que precisa ser mudado dentro, é uma metanoia. Precisa acontecer a transformação dentro, a entrega dentro, para que haja a entrega fora. Amém? Assim é para tudo na nossa vida cristã. Assim é para tudo. Não adianta eu pregar sobre o pecado. Desculpa, eu já vou terminar. É assim. Não adianta eu pregar que eu devo amar se não houve a transformação de amor dentro. Não adianta. Vocês estão entendendo? É para se tornar leve, para não parecer um assunto pesado. E vamos levar assim? Amém? E ele continuou dizendo: lembre-se de quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração o quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisa e muito mais ainda para repartir com os outros. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está falando que Deus ele é capaz de dar tudo que nós precisamos. É quando nós amamos? É sobre amor que está falando aqui a palavra? Não? É sobre ir para a rua? É sobre se prostrar? Não, ele está falando sobre contribuir. Contribuição financeira. Então ele fala, dê com alegria. Por quê? Porque o Senhor, ele é capaz de retribuir. Aquele que come a semente, nosso pastor, ele fala muito isso. Muitos de nós comemos a semente. E a semente, ela não frutifica. Porque nós comemos, nós nos alimentamos do que era para nós semearmos. A semente, ela não é para ser comida, ela é para ser semeada. O que é para ser comida é o que vai, é o que a semente ela vai trazer, é o pão. Amém? Você separou a sua oferta, seu dízimo? Eu já vou terminar porque... Glória a Jesus. Pode vir, marido. A gente tem essa jovem, linda senhora, casada com o Ronaldo. Com os envelopes, você que deseja, levante a tua mão, você que ainda não pegou, que ela vai até você. Amém? Deixa eu trazer esse trem para cá. Tá deslocado aqui o bichinho. Gasofilácio. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graça essa noite, Senhor. Nós te glorificamos
Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor tem cuidado de nós. Nada, em nada nós temos falta, porque nós temos o Senhor. O Senhor é nosso alimento, o Senhor é nossa moradia. O Senhor é o nosso cobertor nos dias frios, o Senhor é a nossa alegria no dia mau. O Senhor é nosso tudo, Pai, por isso nós te entregamos tudo. Nós não queremos te entregar nada pela metade, nós queremos te entregar a nossa vida. O Senhor nos governa, o Senhor governa as nossas finanças, o Senhor governa nossas casas, o Senhor governa o nosso casamento, os nossos filhos. E por entendermos que o Senhor é o nosso governante, que o Senhor tem governado, nós entregamos, porque nada é nosso. Em nome de Jesus, você que já preparou, pode trazer até a frente do gasofilácio, em nome de Jesus. Seja abençoado. Amém. Está em mim? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, da nossa expressão, da nossa adoração, e a oferta também é uma forma de adorá-lo, evidenciando onde Ele está na nossa vida. E, irmão, eu não sei você, mas eu estou buscando produzir com as minhas mãos, de acordo com a direção do Espírito Santo, para viver uma vida plena, uma vida transbordante. E John Maxwell, ele diz uma frase interessante, ele fala assim, olha, quem enriquece sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Então, eu quero enriquecer, porque não é pecado ser rico. Pecado é as riquezas possuírem o nosso coração. E eu não quero enriquecer sozinho, que você venha experimentar da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, que você tenha a dignidade para almoçar, jantar, no melhor restaurante, ou no restaurante que agrada o seu coração, para você fazer uma viagem com a sua família, contemplando tudo que Deus criou, que é maravilhoso. Então, meu irmão, Deus tem uma vida transbordante para você. E quando Deus te levar até esse lugar, não compra uma passagem só para você não, lá na Voarete, compra uma para mim também, e leva a gente com você, para nós estarmos juntos. Eu amo estar junto, irmão. Eu amo pessoas. Nós estamos vivendo num tempo onde muitas, não são poucas, que atribuíram ao seu pensamento, à sua maneira de pensar, que quanto mais conhece o ser humano, mais amam os animais. Mas isso não é uma realidade cristã que Jesus ele veio nos apresentar. Deus ele amou tanto o mundo, e o mundo se trata ali do cosmos, de toda a sua criação, que Ele entregou o Seu Filho para restaurar todas as coisas, para nos restaurar e nos conectar de volta ao Pai, para que nós não venhamos perecer, mas que venhamos encontrar a vida eterna, venhamos encontrar a paz e a esperança que só nele nós vamos encontrar. Então não caia nas falácias do adversário, não caia nas tantas vozes que nunca ouviram Deus e estão ecoando nas redes sociais, estão ecoando nos programas televisivos, manipulando os valores que estão contidos na palavra. Ontem nós passamos um filme aqui, agora nós vamos revelar o nome do filme, muito pontual. Se você não teve a oportunidade de assistir, assista Nefários. Nefários. Ele não está disponível no Netflix, mas se aluga por R$ 6,90 no YouTube e você consegue assistir. E é um filme que ilustra muito bem, talvez, acho que foi um dos melhores filmes que eu já assisti relacionado à batalha espiritual que acontece. Que por mais que os meus olhos não vejam, por mais que eu não possa tocar, meu irmão,
Não é porque alguns se sentem ou se denominam ateus que o inferno não exista, que os demônios não existam e está manipulando, está matando, está destruindo, está atacando os filhos, o povo, está tentando manipular a palavra de Deus. Então, enquanto nós estamos aqui, existe uma realidade espiritual que é mais real do que o físico que nós vemos. Porque eu já disse aqui algumas vezes, nós não estamos aqui vivendo uma experiência espiritual. Quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós intercedemos ou fazemos qualquer outra movimentação. Nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Então, eu preciso me preocupar onde eu estou, como eu estou e para onde eu estou indo. Porque quando chega a morte, não acaba todas as coisas. Não. Você não vai reencarnar, como muitas teorias dizem, em outra pessoa, ou em outro lugar, ou em outra... Não, irmão, é mentira. É por isso que nós precisamos buscar o conhecimento de Deus através das suas escrituras, porque senão eu vou ficar refém daqueles que falam muito bem acerca daquilo que eles pensam. E meu irmão, falar a verdade, tem tanta gente viajando, sabe? Aquele termo viajando na maionese, tem tanta gente viajando. Pessoas ignorantes, multiplicando ignorância. Então, nós estamos aqui para aprender, porque a nossa vida ela precisa estar pautada na obediência. Não adianta eu agradar o mundo inteiro, ter toda a admiração, os likes, os aplausos, e eu desagradar o Pai, que me criou para o seu louvor e sua glória. Então o Senhor ele está aqui esperando uma posição minha, está esperando aqui um comportamento meu, que venha evidenciar o quanto eu entendi quem Ele é e o que Ele fez para mim, o que Ele escreveu já para mim viver. Porque às vezes a vida que eu estou vivendo é uma vida amargurada, uma vida que não faz sentido, uma vida de erros, uma vida de enganos. Por quê? Porque eu ainda não me alinhei ao plano de Deus, porque eu ainda não ouvi o Senhor e me submeti à sua vontade para caminhar, por mais que eu não entenda, por mais que seja difícil, mas caminhar de acordo com a sua direção e orientação. Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26. Está aqui adorando o Senhor juntamente conosco a Beth, irmã da Alê. Amém, seja bem-vinda. Veio de longe, né? Veio de longe. Glória a Deus pela sua vida, seja muito bem-vinda. Tem mais alguém aqui adorando o Senhor pela primeira vez aqui nesse lugar? Na nossa casa? Todos de casa. Igreja, nós falamos que é uma família para pertencer. E que nós venhamos viver isso. A comunhão, o relacionamento, o partir do pão. Enquanto nós vivemos dessa forma, nós vamos nos afiando, irmão. Nós vamos nos afiando. O Senhor ele me impulsionou aqui a ministrar amor no início do louvor, porque o amor ele está em falta nesses dias. Porque no momento das pressões, nós revelamos aquilo que está dentro de nós. Imagina que as injustiças, elas me deixam indignado. Eu não sei se deixam você indignado. As omissões, os maus costumes, os valores invertidos. E imagina o quanto nós precisamos ter cuidado com a fonte que é a nossa boca, que muitas vezes em reuniões como essa está adorando o Senhor, só que basta os nossos olhos enxergar algo que nos deixa indignado, e essa mesma boca que louva o Senhor é capaz de amaldiçoar alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É capaz de liberar as piores palavras que existem no vocabulário, por causa de uma afronta, por causa de uma situação que aconteceu. Então, imagina que eu vou lá no presídio pregar e não tem muitas pessoas, não tem bonzinhos, ou pessoas que tiveram práticas boas para estarem naquele ambiente. No momento onde uma parente, uma pessoa próxima da gente foi assaltada, e
nós vemos as pressões revelando aquilo que está dentro. Então, eu vejo que aquele homem, aquela mulher que esteja nessa condição também é digna de misericórdia. A pessoa que foi o alvo daquele cidadão, daquela cidadã, também precisa de misericórdia. Porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Não é o fato de eu estar aqui que evidencia o quanto eu sou bonzinho, ou o quanto eu sou melhor do que aquele outro lá. Porque as nossas obras não vão nos justificar diante de um Deus que nos conhece por inteiro, que conhece os nossos pensamentos, que conhece muitas vezes a dureza do nosso coração, e o quanto o nosso coração está apegado a tantas outras coisas, a tantos outros ídolos. Então eu preciso tomar um cuidado gigantesco, porque na medida que eu exerço misericórdia, eu estou pronto para receber misericórdia. Na medida que eu vou medindo e julgando, é dessa maneira que eu serei tratado também. Então nós, como cristãos, nós precisamos ver a forma como nós temos agido, porque o que vem, meu irmão, de lá para cá, se é afronta, se é pedrada, se é julgamento, se é rejeição, se é xingamento, não importa. O que importa, pastor, é o que sai daqui para lá, porque é isso que traz contaminação para mim, julgamento, condenação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, diz assim, vou ler até o 30, lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas, para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos que ela produza em nós os frutos do Espírito. Pedimos, Senhor, a direção para viver a vida que o Senhor escreveu, já projetou. Senhor, nós queremos estar no centro da Tua vontade, é a Tua palavra que vai ser o balizador, a bússola para nós caminharmos na luz, caminharmos, ó Deus, com assertividade, caminharmos, ó Deus, de acordo com o propósito estabelecido para as nossas vidas. Portanto, abra os nossos olhos, o nosso entendimento. Nós queremos, Senhor, desfrutar. Nós queremos, Senhor, manifestar o Teu reino na terra. E que, Senhor, não sejamos como todo mundo como todo mundo tem agido, como a cultura tenta nos manipular, mas que venhamos caminhar com sabedoria, tendo a consciência da Tua presença em todo momento, em nome de Jesus. Meu irmão, você se lembra quando você foi chamado por Deus? Na igreja é um lugar onde se concentram muitos ex-drogado, ex-bêbado, muitos ex. Nós tínhamos muitas práticas que não glorificavam a Deus, que faziam de nós um péssimo ser humano, um péssimo pai, um péssimo marido, fazia de muitas pessoas uma péssima esposa, uma péssima dona de casa, um péssimo funcionário. E nós, através do conhecimento de Deus, através de Jesus Cristo, Jesus é a manifestação perfeita de quem Deus é. Então, quem vê o Filho, vê o Pai. E a vida do Cristo, do nosso Salvador, ela está registrada aqui. Ela foi registrada por testemunhas oculares, pessoas que caminharam com Ele. Pessoas que viram Ele dormindo, Ele levantando, Ele curando, Ele libertando. E Jesus é a manifestação perfeita do Pai. E nós precisamos olhar para Ele para que venhamos
ser como Ele é, porque Ele é a nossa referência, Ele precisa ser a forma que nos forma. Nesse filme que nós passamos ontem, o inimigo ele diz assim: olha, vocês foram criados à imagem do meu inimigo. O diabo falando: vocês foram criados à imagem do meu inimigo, mas por se submeter a todas as propostas de prazer que eu ofereço, por se submeter à minha vontade, por aceitar todas as propostas, tudo aquilo que você tanto deseja, muitos se tornaram a nossa imagem. Se tornou a nossa imagem. Então nós precisamos olhar para Cristo. E eu vejo, irmão, que é impossível alguém que caminha com Cristo, que o conhece, e ser arrogante, orgulhoso, soberbo, sabendo que Ele é manso e humilde. Qual é a importância da adoração? Porque a adoração vai nos tornar semelhante a tudo aquilo que nós adoramos. Então quem adora o dinheiro vai se tornar soberbo, ganancioso, sovina, mão fechada, avarento. Mas, meu irmão, quem adora o Senhor se torna como Cristo é. Se torna livre de qualquer coisa, de qualquer sentimento, trauma, rejeição ou dor que tenta aprisioná-lo. Não vai viver aceitando qualquer proposta, porque é o prazer que é o maior ladrão do propósito. Nós vemos aqui que muitos de nós, meu irmão, não fomos escolhidos e não seríamos escolhidos por ninguém, mas o Senhor nos escolheu. Não é por iniciativa nossa. Nós muitas vezes criamos movimentações onde falamos: tem alguém aqui que quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Mas não foi nós que o aceitamos, foi Ele que nos aceitou. Foi Ele que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Foi por iniciativa de Deus que nós estamos aqui, não foi por nossa iniciativa. E muitas vezes nós nos confundimos, porque agora nós nos sentimos bons, nós nos sentimos que já mudamos demais e já se sentimos superiores aos outros que estão lá numa condição inferior, de acordo com o padrão cultural. Mas, meu irmão, é por isso que eu preciso sempre estar com os meus olhos fixados em Jesus, porque, meu irmão, todas as vezes que eu olho para Jesus, eu continuo me sentindo um pecador, continuo me sentindo indigno, continuo me sentindo miserável, pobre, cego e nu, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho ele não vai me deixar orgulhoso das minhas realizações, é o mundo que nos deixa. Do quanto eu sou bom, do quanto eu tenho a informação, do quanto eu tenho diplomas, isso não impressiona a Deus o quanto eu. Porque nós focamos tanto em nós, tanto em nós. E quando olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus ele nunca fez um milagre para Ele mesmo. Ele nunca fez um milagre para Ele mesmo, irmão. Quando o diabo ele chegou aqui falando para ele: transforma essas pedras em pães, que seria para matar a fome dele, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus ele rebateu através da palavra: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E rejeitou a proposta de transformar as pedras em pães para matar a sua fome, para satisfazer a sua necessidade. Meu irmão, então nós vemos que uma das maiores propostas do diabo é fazer você sempre correr em busca de coisas para você mesmo, sempre estar pensando em você mesmo, colocando você no centro. E aí existem muitos ídolos de si mesmos. Quem é o próprio ídolo? Sou eu, é o meu próprio ventre. Porque até mesmo a comida que eu gosto, até mesmo a bebida que eu gosto é para saciar eu mesmo, porque o cafezinho me dá um prazer, me dá um despertar. Eu me sinto tão bem quando eu como um churrasco, quando eu como uma lasanha. É eu. E todo o talento, a habilidade, a unção que o Senhor ele nos deu ao nos escolher, meu irmão, não tem a ver conosco,
Não tem a ver por eu sou melhor, eu tenho uma vida melhor, eu tenho uma capacidade melhor. Nunca ninguém se sentiu preparado diante do chamado de Deus. Quando nós olhamos para Moisés, quando nós olhamos para Gideão, nós vemos que sempre eles estavam se considerando despreparados, porque o Senhor, Ele escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. E eu preciso me esvaziar de mim mesmo, nós precisamos nos esvaziar para o Senhor nos encher, para o Senhor nos transformar, para o Senhor mudar a nossa mente, para que nós venhamos dar a resposta correta, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você. O ato de evangelização, eu já disse isso, é como se um mendigo estivesse dizendo para o outro onde encontrar pão. Mas nós vemos uma igreja hoje que está soberba, se sente melhor por causa do carro que possui, por causa da casa que mora, por causa da conta bancária, por conta da roupa que veste, e isso não importa, são coisas corruptíveis. O que tem valor mesmo é aquilo que está dentro de você, é aquilo que o Senhor colocou dentro de você, que ninguém consegue enxergar. Então, nós estamos aqui para resgatar valores que foram perdidos, como o amor, a justiça, a retidão, a honestidade, mandar embora a hipocrisia, a falsidade, a divisão, arrancar do nosso meio, para que o Senhor Ele venha se revelar a nós, para que o Senhor Ele venha se manifestar em nós e através de nós. Quantos creem? Diga amém. Meu irmão, eu não sei você, mas eu era um tranqueira. Por mais que eu me achava bonzinho, eu era um tranqueira quando o Senhor Ele olhou para mim, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Sabe como diz a canção, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu suas mãos para mim. Ele estendeu suas mãos para mim. Meu irmão, eu quero dizer para você, olha, vale a pena caminhar no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque essa Bíblia está aqui, registra homens simples, que caminhavam, viviam suas vidas e foram escolhidos por Ele. E o Senhor, Ele por 3 anos investiu, discipulou, tornou eles semelhante a Ele. Ele conseguiu transbordar aquilo que estava dentro. Ele conseguiu caminhar com pessoas e conduzindo-os de uma maneira que eles encontraram o verdadeiro caminho. Só se perdeu o filho da perdição, que alguém precisava cumprir o propósito. Mas esses homens, eles entregaram suas vidas posteriormente. Ninguém morre por algo que não tenha valor. Ninguém morre por algo que não tenha valor. Então, eu teria coragem de morrer pela minha família, não por um objeto. Um objeto que seja algo que, por mais que tenha um preço alto, não vale a pena. Não vale a pena, porque coisas vêm e vão. Mas para proteger aqueles que nós amamos, nós temos a capacidade de entrar. Tinha aquele ditado que dizia assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas, meu irmão, quando nós vemos muitas vezes até alguém que nós amamos enrascado, nós vamos lá defender, nós vamos lá proteger, nós vamos lá, embora não tenhamos esse poder, não tenhamos essa suficiência toda que nós achamos que temos, essa capacidade toda. Nós vemos, irmão, que Deus Ele escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Ele escolheu as fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as desprezadas pelo mundo, insignificantes, e usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Eu já disse isso aqui diversas vezes, no movimento do reino. Na movimentação do reino é diferente da proposta do adversário. É por isso que eu não posso me enganar com um falso evangelho que quer me colocar lá em cima. Você sabe que a multidão, uma vez, depois de Jesus efetuar algumas curas e milagres, queria colocar Ele lá no trono. Mas o propósito estava levando Jesus para a cruz. Então, muitas oportunidades vão querer que eu esteja lá no trono, no lugar dos holofortes, no lugar dos aplausos. Mas só o propósito é capaz de nos levar para a cruz, que é o lugar que Deus Ele tem para nós, na morte do nosso eu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós
não podemos jamais se orgulhar na presença de Deus, porque foi por iniciativa dele que nós estamos em Cristo Jesus. E é ele que nos justifica. Não é as nossas obras, não é os nossos atos. A nossa tentativa de autojustificação é um trapo de imundícia. É um trapo de imundícia. Trapo de imundícia era um pano que as mulheres utilizavam nos dias que elas estavam no período menstrual. Então, meu irmão, não serve para nada. Então, nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo, ele nos torna justos. Somente Jesus. Diga assim comigo, somente Jesus. Ele nos declara justo, ele nos santifica e nos liberta do pecado. Meu irmão, em cada um de nós, existe 3 pessoas. A que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos, a que Deus sabe que nós somos. Existe 3 pessoas dentro de nós. Parece bipolaridade, mas muitas vezes eu tenho uma visão distorcida acerca de mim mesmo. Nós olhamos para a palavra e vemos que ela tem um poder poderoso de mostrar nós para nós mesmos. É por isso que eu preciso me submeter para a palavra. Eu não venho para um culto para me emocionar, eu não venho para um culto para me arrepiar. Por isso que nós já saímos da fila das necessidades. Porque o pai conhece as necessidades de um filho. Quando que foi que o seu filho precisou de uma roupa no inverno e você não correu em busca, não trabalhou, não parcelou no cartão de crédito para dar a roupa que o teu filho precisa, para dar o danoninho que o seu filho queria, para levá-lo para ele comer lá no lugar que ele queria comer? O Senhor, ele nos diz que se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o Pai que está no céu, não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, meu irmão, eu não preciso ficar em busca do pão, como a multidão ficava, buscando o pão. Eu preciso buscar o Pai. Eu preciso buscar o Pai, que me escolheu, que me elegeu nele, que acreditou em mim, que investiu em mim. E agora eu vivo para a sua glória, para o seu louvor. Eu sei, irmão, do tamanho da minha dívida, eu sei do tranqueira que eu era, e ele me perdoou. Eu sei do quanto eu era miserável, do quanto eu estava vivendo num lugar de condenação, e o Senhor, ele me libertou do poder do pecado. Hoje não é mais o pecado que me governa. Eu não estou vivendo para errar o alvo, para fazer o que todo mundo está fazendo, não. O Senhor, ele me escolheu, o Senhor, ele te escolheu para que você seja luz no meio das trevas. A movimentação do reino é diferenciada. O pequeno é grande, o fraco é forte. O pobre é rico, quem morre é o que vive. E assim vai, é diferenciada. E nós precisamos estar ligados nisso, porque nem toda pregação vem de Deus. Porque existem muitas pregações que nós ouvimos que alimentam muito bem o nosso ego, porque nos colocam no centro. Mas no centro quem precisa estar é Jesus. No centro da nossa vida, em primeiro lugar, senão ele não ocupa lugar nenhum. Por quê? Porque ele não divide sua glória com ninguém. Eu não estou aqui porque eu sou bom, eu não sobrevivi à pandemia porque eu sou bom, eu não tive tantos livramentos porque eu sou bom, foi por iniciativa de Deus, foi por graça e misericórdia de Deus. Meu irmão, então nós estamos aqui para cumprir um propósito, como a Alessandra disse aqui no início, celebre a vida, porque você sabe quanto tempo você ainda tem. Uma pessoa, ela disse aqui para mim esses dias, pastor, eu tenho mais... eu já vivi bastante, então eu tenho mais passado do que futuro, diante da estatística, diante da perspectiva de vida, e eu quero viver os meus dias para a glória de Deus. Só que para viver para a glória de Deus, meu irmão, vai nos custar tudo, como a Jennifer disse aqui, vai nos custar tudo. Muitas vezes a amizade que eu não gostaria de largar, cara, não dá, não tem como mais andar, porque... enquanto eu estou caminhando para frente, existem milhares e milhares de pessoas que estão querendo caminhar para trás. Enquanto eu estou buscando o conhecimento de Deus, existem pessoas que estão se satisfazendo, se deliciando no conhecimento, informação e prazeres que o mundo oferece. Então, meu irmão, é uma luta constante. Eu preciso saber do poder da oração, e muito mais do que isso, saber da importância da vigilância.
Porque se eu oro, meu irmão, eu preciso entender que para proteger toda a minha movimentação de oração, as minhas renúncias, eu preciso estar atento, eu preciso estar vigilante. Porque, como eu disse aqui, existe uma batalha espiritual que está acontecendo o tempo inteiro. Para que nós venhamos fazer, sabe o que? A nossa vontade. O diabo, ele não quer que você faça a vontade dele, basta você fazer a sua. E você já vai estar desagradando o Pai que te criou. Aquilo que me dá prazer, aquilo que vai fazer eu me deliciar. Que gostoso. Porque todas as formas de pecado são prazerosas no princípio, mas geram consequências drásticas para aquele que vive na prática. Para aquele que está ali na prática, na iniquidade. E meu irmão, então em cada um de nós existem essas três pessoas: a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. Mas o que define quem nós somos de verdade são as nossas ações, são as nossas atitudes. Já conheceu alguém que fala bastante, mas não cumpre nada daquilo que fala? Geralmente, quem fala bastante tem a mão curta para fazer e realizar algo. Então nós precisamos entender que as nossas atitudes vai definir quem nós somos. Não existe pessoa sem caráter. Existem pessoas que têm um bom caráter ou um mau caráter, boas características ou más características. Isso vai além, irmão. Tem pessoas que são teólogos, cientistas, conhecem muito, sabem muito a respeito de Deus, a respeito da criação, a respeito de tudo. Mas se não tiver uma ação, se não tiver atitude, não adianta eu ter o poder, o monopólio da informação. Não adianta. O que nos define não são os nossos momentos carregados de emoção no culto, mas são as nossas atitudes de segunda-feira. Existem muitas pessoas que viveu debaixo de emoções. Eu vivi assim, Leandro, carregado de emoções no culto, quando o pregador dizia, ia lá na minha emoção: Deus vai fazer, Deus vai te dar, receba aí a chave. E nós fazíamos os votos e campanhas da entrega das chaves e de tantos outros amuletos gospel, diante de tantas outras coisas. Mas, meu irmão, quando chegava na segunda-feira, aquele ato, aquela fé, aquilo que nós recebemos já era, porque era somente um momento emocional no culto. E se a palavra que nós recebemos aqui não nos faz levantar numa segunda-feira para ter uma atitude diferente, não adianta. Talvez, por mais que você não tenha visto, o inimigo ele veio enquanto dormíamos e arrebatou essa semente, roubou essa semente. Se lembra da parábola do semeador? Então, essa semente ela caiu à beira do caminho. Eu não posso permitir que as sementes que vêm de Deus caiam à beira do caminho. São tesouros eternos, irmão. Você sabe que o que nós precisamos muitas vezes não é da resolução de todos os nossos problemas, como se fosse uma vara mágica dizendo: que todos os teus problemas estão resolvidos, porque os problemas nos amadurecem, os problemas nos obrigam a nos posicionar de maneira diferente. Os problemas nos tratam, as dificuldades nos tratam do nosso caráter, murcham o nosso ego, a nossa soberba. Então, o que nós precisamos é entender o poder da palavra que sai de Deus, e entender que ela é valiosa, e eu preciso colocar para dentro, no lugar seguro. Por que você acha que o coração está protegido por uma carcaça óssea? Aqui uma estrutura óssea. Porque ele é frágil, irmão. Ele é frágil. Então, se você não protegê-lo, se tivesse uma pancada, você pode comprometer sua vida. Então, nós precisamos estar alerta com tudo aquilo que nós recebemos. O que vale mais são as informações que o mundo tem oferecido para você. Mais uma série, mais uma maratona de série na Netflix, que está lá só evidenciando o comportamento que o mundo está tentando trazer para nós como se fosse normal. Uma cultura normalizada por pessoas que não conhecem a Deus,
que estão ali manipulando uma geração, formando pensadores a partir de uma imagem. Então nós precisamos estar alerta, nós precisamos ser intencionais, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos observar e ver o que está por trás daquele objeto, o que está por trás daquela imagem, qual é a interpretação daquele contexto de situações, ou de imagens, ou de vídeos que nós assistimos. Por quê? Porque isso vai moldando-nos. E muitas vezes a palavra ela está lá num lugar fechado, está lá num lugar guardada, e a semente de fato que tem valor está ficando à beira do caminho. Uma geração que está dormindo, uma geração que não está observando tudo que vem acontecendo. Meu irmão, o que vai definir as nossas vidas são as nossas ações. E eu preciso agir depressa para guardar aquilo que de fato tem valor. Porque se a palavra fosse tirada de nós hoje, quanto dela teria dentro de você? Quanto dela já está aí no seu coração? O salmista ele disse assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Coração é um lugar valiosíssimo. Você sabe por quê? Porque dele que procedem as fontes da vida. Deus ele não pediu as nossas mãos. Deus ele não pediu. Ele falou assim: olha, filho meu, dá-me o seu coração. Dá-me o seu coração. E o seu coração está onde, irmão? Seu coração está onde? O nosso coração ele pode ser facilmente manipulado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Mas nós precisamos nos mover pela fé. E a fé não torna as coisas fáceis, a fé torna as coisas possíveis, e nós precisamos nos mover de acordo com a fé. E a fé ela vem por ouvir a palavra, é a palavra de Deus. Então existem pessoas que já estão caminhando aí com um tanque vazio faz tempo. Estão caminhando com um tanque vazio, estão parando, por quê? Porque não estão ouvindo a palavra de Deus. Estão vendo muitas vezes palavras, estão ouvindo palavras motivacionais, que fluem de pessoas que estudaram o comportamento humano, que estudaram tantas formas de tocar as emoções, mas isso não é suficiente. O que vai nos estruturar é a palavra de Deus. O que vai nos fortalecer para viver o propósito de Deus é a palavra de Deus. O que vai gerar fé, uma fé crescente, é a palavra de Deus. Você sabe o que Jesus disse? Olha, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra. O que você acha? Porque nós estamos vivendo num nível tão baixo de fé que muitas vezes a nossa fé não consegue nos trazer para o culto de domingo. Não falo nem no culto de quinta-feira, nem nas outras movimentações. Será que essa mesma fé vai fazer com que eu seja encontrado por Jesus como alguém que é subordinado, é obediente, que vive de acordo com o propósito, que vive de acordo com a sua palavra? Meu irmão, nós precisamos refletir acerca de tudo isso. Quem as pessoas acham que nós somos, não vale tanto quanto o quanto Deus sabe que nós somos. Muitas vezes nós achamos que nós somos bons, que temos sempre palavras encorajadoras. Mas quantas vezes nós ferimos pessoas com palavras? Às vezes nós achamos, não, eu sou bom, eu sempre tenho uma palavra de motivação, sempre faço isso, aquilo. Mas quantas vezes, sem perceber, numa atitude ali rápida, numa reação, porque é a reação que traz à tona quem somos, nós ferimos pessoas com palavras. Muitas vezes nós achamos que somos conhecidos no céu, mas será que nós somos de fato? Será que nesse lugar onde está ocorrendo uma batalha espiritual, eles sabem quem eu sou? Eles sabem quem eu sou? Você sabe, meu irmão, que houveram um pessoal que ouviu os discípulos e viu, provavelmente, eles expulsando demônios em nome de Jesus, viu o apóstolo Paulo ministrando e expulsando demônios, e eles falaram assim, não, eu aprendi a técnica, já sei como que faz, se quiser eu dou até um tutorial, faço até um tutorial no YouTube de 3 passos para expulsar uma potestade, um demônio, uma possessão demoníaca. E eles começaram a fazer isso.
E aí, um certo dia, eles chegaram para expulsar um demônio. E o demônio olhou para eles e falou assim: olha, eu conheço Paulo. Eles disseram assim: olha, eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Tudo bem. O demônio olhou para eles e disse assim: olha, Paulo, nós conhecemos. O Paulo nós conhecemos. Jesus, nós conhecemos, até trememos. Estou colocando aqui, estou acrescentando. Mas quem são vocês? Vocês eu não conheço. Aquele demônio, irmão, pegou aqueles camaradas, deram um pau neles, bateram neles e arrancaram as roupas deles. E eles voltaram nus para casa, voltaram nus, correndo. Então, nesse ambiente que eu preciso ser conhecido de verdade, eu sou conhecido, porque o mundo quer nos propor esse lugar. Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos seguidores você tem no TikTok? Cara, tu é conhecido. Quantos inscritos você tem no seu canal do YouTube? Quantas pessoas curtem suas fotos? Cara, uau! E aquilo alimenta o nosso... Se nós vivermos em função disso, nós vamos ver que isso nos alimenta, né? A gente coloca lá a nossa melhor roupa e tá ali, beleza, pintei o cabelo, e aí posta uma foto lá, faz uma pose, muitas vezes... Não, umas fotos sem noção, sem juízo nenhum, por isso que eu falo, o povo viaja na maionese. Uma foto mostrando a nudez e tá lá, tudo posto naquele que me fortalece. Na onde, irmão? Que hipocrisia miserável de uma pessoa ainda que não conhece o Senhor. Mas, e aquilo ali, quando um curte, aí vai, a rede social vai notificando para você: fulano curtiu sua foto, fulana curtiu sua foto, fulana curtiu, e vai aumentando, e aquilo ali vai inflando, vai enchendo o balãozinho, vai alimentando, porque existe uma proposta para você ser o centro, existe uma proposta para você ser o ídolo de você mesmo. Muitas vezes a gente não tem mais o santinho lá da Maria, né? Da irmã Maria. Não é virgem, irmão, teve outros filhos, sabia? Depois, José esperou tanto tempo, coitado, era noivo, para depois perder a bênção, né? Segura-me. Mas na minha casa, antigamente, tinha aquela imagem amedrontadora na minha infância, de uma pessoa que falava que era Maria. E aquela imagem, ela tinha um olhar estranho, porque ela olhava para a gente de onde a gente estava. A gente estava aqui, ela estava assim. A gente estava lá na direita, ela estava olhando para nós. Mas não é porque hoje nós não temos esses santinhos dentro de casa que muitas vezes nós não temos ídolos dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós estamos vivendo para nos satisfazer. Nós já achamos que somos algo e temos uma visão distorcida de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. E Jesus, como filho que ele veio evidenciar, ele não veio dizendo: olha, eu vim aqui fazer a minha vontade. Eu vim aqui fazer minha vontade. Não, pelo contrário. Ele dizia: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Para você ter a ciência de que ele não veio para fazer a sua vontade ali, próximo da crucificação, enquanto ele estava no Getsemane, chorando, orando, suando gotas de sangue. Ele disse: se possível for, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Então, meu irmão, a nossa vontade, a tua vontade está te levando para qual lugar? O quanto você está submetido à sua própria vontade. Porque eu disse aqui ontem para as pessoas que estavam aqui, tem dia que eu gostaria de sair aqui e chegar na minha casa às 9h30, jantar com a minha esposa e dormir, porque eu vou levantar às 4 da manhã. Mas já não é feita mais a minha vontade. Você foi escolhido por Deus, irmão. Você foi escolhido por Deus, e a vida que o Senhor tem para você não está atrelado às tuas vontades. Se você quer segui-lo de verdade, você precisa negar você mesmo. É o primeiro passo. Depois, carregar a sua cruz e segui-lo.
É simples, mas ao mesmo tempo é profundo demais, porque não tem a ver com as nossas vontades, ou com aquilo que eu acho que eu sou, ou com aquilo que eu acho que eu devo fazer. Não se trata de achismos, se trata de eu ter uma certeza daquilo que está escrito, e da vida que o Senhor Ele escreveu para nós, da assertividade, do propósito. Então você precisa ter a convicção que Deus te elegeu nele, que Deus Ele te escolheu, que por mais que você seja fraco, meu irmão, Ele vai se revelar a você e através de você com força, poder e glória. Que por mais que você sabe que você não é, Ele vai ser através de você, Ele vai ser exaltado, Ele vai ser glorificado através do seu testemunho, através da sua vida, através das suas ações, através do seu comportamento diariamente, das suas atitudes de segunda-feira. Orar e levantar as mãos no domingo é muito fácil, mas o Senhor Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais. Quando eu chego para ministrar no presídio, meu irmão, eu não me sinto confortável. Eu poderia estar trabalhando, gerando mais renda para minha casa, gerando mais renda para mim, para fazer as minhas coisas, mas irmão, não tem a ver comigo. Não é eu que tenho um chamado, é o chamado que me tem. Não é você que tem um chamado, é o chamado que precisa ter você. Que o Espírito Santo nesses dias venha nos possuir. Né? Nós falamos de possessão e achamos que possessão é só diabólica, acostumamos com a possessão diabólica, mas meu irmão, o Espírito Santo Ele quer nos possuir por inteiro, Ele quer nos ter por inteiro, para que seja feita a vontade dEle, em cada ambiente que você tiver introduzido. Não, o poder não está na sua sabedoria, na minha sabedoria, na nossa capacidade, está na unção que o Senhor Ele derramou sobre nós. Então, eu estava lá ministrando e chegou um camarada, a gente ficou na gaiola, porque o diretor Ele não permitiu que nós acessássemos o pátio, é um diretor novo, e chegou um rapaz com a mão cruzada assim, me olhando com uma frieza no olhar. E eu fui ministrando, e falar para você, irmão, nunca ministrei tanto na minha vida, com tantas palavras, e correndo com a Bíblia para cá, para lá. Só que, falei, eu finalizei, eu vou cantar um louvor. Fiz uma oração e cantamos um louvor. E aquele mesmo jovem que estava ali, ele começou a chorar, foi o que mais chorou. Você sabe por quê? Porque o poder não está na oratória, o poder não está na forma como nós expomos. Meu irmão, o poder está na unção que o Senhor Ele está derramando sobre aquele ambiente, porque a sua palavra ela está sendo liberada, e a palavra do Senhor ela vai ser a luz que aqueles homens precisam, que estão nas trevas, para que eles não saiam daquele ambiente e continuem tendo as mesmas práticas, para que eles voltem para suas mães, para os seus pais, para os seus filhos, e seja um sacerdote. É isso que eu vou profetizar. Eu não mereço, ninguém merece, irmão. Cada um tem um papel na sociedade, nós temos um papel, e em cada esfera que eu atuo, existem pessoas, milhares de pessoas necessitadas, aprisionadas num jugo que não é humano. Por isso que eu preciso entender que a minha briga, a minha luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. É por isso que eu preciso entender quem eu sou e qual é a armadura que eu tenho sobre mim, qual é a espada que eu vou manusear para lutar nessa guerra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Meu irmão, o sucesso que o mundo tanto nos incita a viver, meu irmão, Jesus Ele reprovou. Jesus Ele não viveu dessa maneira. Sucesso não é eu ser conhecido diante dos homens, é eu ser conhecido diante de Deus, é eu ser conhecido pelo Pai. Deus Ele não está implorando a nossa adoração, não está implorando que nós venhamos sair da nossa casa e venhamos para o culto. Não, meu irmão, existem milhares e milhares e milhares de anjos que estão declarando santo, 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 que está adorando a Ele o tempo inteiro. Mas, meu irmão, nós precisamos entender o nosso papel, nós precisamos entender que nós fomos escolhidos. Deus Ele não tem necessidade alguma, sabe?
O Senhor, Ele quer que nós venhamos participar da sua obra. Para isso que Ele te escolheu, para isso que Ele me escolheu. Nós não somos abençoados por ter coisas. Pô, fulano ali é abençoado. Você já viu? Fulano, nossa, como fulano é abençoado? Será mesmo que ele é abençoado? Porque muitas vezes ele tem uma casa, mas ele não tem um lar. Ele tem um bom carro, meu irmão, mas ele não tem paz. Eu andando no trânsito, eu vejo que as pessoas que andam nos melhores carros são as pessoas mais irritadas, as pessoas que mais xingam diante de uma situação adversa, as pessoas que acham que tem milhares de vidas, enfim, porque não conhece o outro ser humano que está do outro lado. Então nós precisamos entender que nós não somos em nada melhores do que ninguém. Nós precisamos estar pronto para ajudar. Sabe? Nós achamos, mas do que você tem certeza? O que você tem? Às vezes a minha esposa é uma bênção, né? Esposa é uma bênção. Minha esposa é linda, maravilhosa. E uma das traduções para auxiliadora idônea, lá no início, é uma ajudadora em oposição. Porque tem coisas hoje que nem mais minha mãe tem coragem de falar para mim, mas minha esposa, meu irmão, dá na lata. Ela fala, Flávio, não fala tão próximo das pessoas, chupa uma bala primeiro. Porque muitas vezes, irmão, a gente acha que o hálito está tranquilão, mas está ruim. Não é assim? Quer saber, meu irmão, não faça isso. Se você está com o hálito ruim, chega perto de uma criança, ela vai falar a verdade para você. Vá fora de uma criança para você ver. Então, muitas vezes nós achamos que é só o outro que tem bafo, é só o outro que tem pecado, é só o outro que tem. E muitas vezes a gente acha que é legal, continua contando aquelas piadas sem graça. A gente acha que é bondoso, a gente acha que é misericordioso, a gente acha que é agradável, a gente acha que a gente é bonito, mas muitas vezes só a nossa mãe acha a gente bonito. Nós fomos chamados para achar, nós somos chamados para ter certeza. A fé, ela não é achismo, a fé é a certeza. E você precisa saber quem você é e o chamado que Deus ele fez para você. Está de pé. Está de pé. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Meu irmão, porque existem pessoas que precisam ser tocadas por você. Porque existem pessoas que precisam ouvir uma palavra libertadora, uma profecia que vai sair da sua boca. Não, é só eu, é só o pastor, é só o presbítero, é só o diácono. Não, irmão. O Senhor lhe disse assim, olha, ide por todo mundo, é a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em outra tradução ele disse assim, em outra carta, ele falou assim, ide fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Meu irmão, ide, é a grande comissão. Só que nós estamos vivendo hoje, devido à nossa alta demanda de coisas que precisamos fazer para nos satisfazer, nós estamos vivendo a grande omissão. Porque as pessoas acham que somente vir para a igreja é suficiente. Meu irmão, igreja não vai levar as pessoas para o céu. Nós nos reunimos aqui para buscar a face de Jesus Cristo. Nos reunimos aqui porque Ele se manifesta aqui através da sua palavra e tem nos dado a direção, a sabedoria para agir conforme Ele age, para viver conforme Ele nos direciona a viver. Para vivermos em comunhão. Igreja é esse ambiente de comunhão, de irmãos, onde um vai afiando o outro. Eu posso não ser bom em alguma coisa, mas eu sei que tem outras pessoas que são. Eu não tenho habilidade para fazer algumas coisas, mas eu sei que alguém vai ter essa habilidade. E aí um vai completando o outro. São muitos membros de um só corpo. E nós vemos que existem muitas pessoas com uma visão totalmente distorcida. Não é por bater cartão, não é por ir no McDonald's que eu me torno um lanche, não é por ir no hospital que eu me torno médico. Não é por ir na igreja que eu me torno um cristão e filho de Deus. Eu preciso conhecê-lo todos os dias. Jesus, Ele não quer um pouquinho, Ele não quer ele quer tudo, irmão. Ele quer a melhor parte do seu